Começou? Acho que começou a gravar. Foi? Vou começar então, tá? Beleza, Compartilhar aqui. pode. Tá vendo, né? Tô vendo. Tá bom. Então é isso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus La Rosa. Esse aí é o Pedro Dantas. E Boa a tarde, gente, pessoal. a gente é da turma 4 de Organização e Arquitetura de Computadores e nós somos o grupo 3, né? E aí eu vou começar apresentando o nosso Laboratório 1, que é o título é Laboratório 1 Assembly RISC-V. E aí, só para contextualizar, mostrar aqui o PDF. Tá mostrando, né? Tá mostrando. A primeira questão, que era essa aqui, simulador montador RARS, era para a gente se familiarizar com o RARS, né, e brincar um pouco com esse programa que o professor deu para a gente, sorte. E aí essa questão que não valia ponto 1.1, a gente usava o programa, media as instruções, né, aprendia a usar, mexer com ele no RARS, para poder partir para 1.2, né? E aqui, como vocês podem ver, 1.2a, ele queria que a gente escrevesse as equações, né, de tempo de execução T0 e TI, que era para vetores ordenados e inversamente ordenados, né? E aí, como no próprio enunciado ali já tinha sido informado CPI igual a 1 e frequência de clock igual a 50 MHz, a gente conseguia reduzir a equação, né, de tempo de execução para I vezes 20 nanosegundos, né? E aí agora o que faltava era achar esse I, que é a quantidade de instruções, né? E aí para isso, a gente foi no RARS e começou a rodar o programa sorte para diferentes na verdade, para diferentes vetores e ordenados também, ordenados ou inversamente ordenados, né? Então, basicamente, a gente vinha aqui no RARS. Opa, cadê? E aqui, por exemplo, aqui está o programa original. Tinha o vetor aqui com 30 elementos. Você assembly, né? E bota para rodar. Aqui ele ordena. E aqui no canto falava a quantidade de instruções, né? E aí, para você ir alterando, sei lá, mudava para 25 aqui no tamanho do vetor. Tirava alguns termos. Acho que foi 5, eu acho. Salvava, fazia assembly, rodava de novo, e aqui já reduzia a quantidade de instruções. A única diferença é que a gente usava um vetor, em vez de usar o vetor original, a gente alterava. Fazia primeiro com o vetor completamente ordenado, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, e media a quantidade de instruções, né? De um vetor ordenado, e depois fazia um vetor desordenado, né? Inversamente ordenado, melhor dizendo. Então, 10, 9, 8, 7. E aí, fazendo isso várias vezes, para vetores ordenados, inversamente ordenados, a gente conseguiu alguns dados, né? Para vetor de 50 elementos, quando estava ordenado, dava 1.547 instruções, só que quando é inversamente ordenado, dava bem mais, 23.352. Daí foi fazendo isso para vetores de diferentes tamanhos, foi reduzindo, né? As Mo- instruções também foram reduzindo. Pode Mostra aí falar. com o vetor de 10, quantas instruções dá com o vetor de 10 ordenado inversamente pra mostrar que a gente não inventou esses valores aí. É justo. Primeiro ordenado. Ordenado, 10 elementos. Dá play aqui, ó. 347 instruções, tá aqui, ó. Esse registrador que salva a quantidade de instruções, 347, na tabela 347. Eu vou inverter agora o vetor, né? Inverter a ordem, melhor dizendo. De novo aqui. Aqui agora, ó, em quantidade de instruções, 1112. Voltando aqui para a apresentação, 1112 aqui, ó. Só para provar, né? E aí, depois de fazer isso, né? Depois de conseguir esses dados, dava para montar as equações, né? E a gente conseguiu montar as duas equações. Para o vetor, quando o vetor está ordenado, é uma equação linear, né? Quantidade de instruções igual a 30 vezes n, que é a quantidade de elementos do vetor, mais 47. E quando o vetor está inversamente ordenado, é 9 vezes n ao quadrado mais 16n mais 52, né? E agora a gente pega essas duas equações das instruções e aplica na equação de tempo que a gente tinha achado antes. E a equação fica assim: o tempo em função da quantidade de elementos do vetor, né? E o tempo, obviamente, vai dar em nanosegundos. E aí a 1.2a já foi a questão. E aí 1.2b, só voltando aqui. Ah, já está aqui, na verdade. Opa, bugou tudo.
E a 1.2b, tá vendo, né, Pedro? Tô vendo, tô vendo. Ah, boa. Tinha bugado aqui na minha tela. E a 1.2b aqui era para a gente pegar esse vetor n com esses. Esse vetor não, né? Pegar esses valores de n, melhor dizendo, 10, 20, 30, 40, 50 até 100, e jogar nas duas equações de tempo que a gente tinha achado antes, né? Essas duas aqui. E aí os gráficos ficaram assim, ó. Em preto, tá bem pequenininho aqui, ó, aqui embaixo, perto do eixo x, tá a reta do tempo do vetor ordenado. E aqui em vermelho está a curva, né, melhor dizendo, do vetor inversamente ordenado, né? E aí fica claro, primeiro, né, a discrepância entre essas duas retas, essas duas curvas, né, melhor dizendo, as duas funções, que quando o vetor está inversamente ordenado, a quantidade de instruções aumenta exponencialmente, né, nem se compara com quando o vetor está ordenado. E aí, obviamente, né, o tempo de execução ele é inversamente proporcional ao desempenho. Então, quanto maior o tempo de execução, ou seja, quanto maior a curva, maior a inclinação dela, menor o desempenho, né? Então a gente sabe que quando o vetor está inversamente ordenado, o desempenho do programa ele cai bastante. E isso aí também deixa claro que nesse caso, para esse programa, o que mais importa não é o tamanho do vetor em si, mas a organização dos elementos, né? Se eles estão ordenados ou inversamente ordenados, né? Que essa comparação é justamente pegar o melhor caso, que é quando eles estão todos ordenados, que é a linha preta, e comparar com o pior caso, que é quando eles são todos inversamente ordenados, né? Que é a linha vermelha. E a gente vê a discrepância dos dois, dos dois tipos de ordenação, né? No mesmo programa. Eu queria observar aqui também, nesse gráfico, que pelo teorema do sanduíche, né, a gente consegue saber que, já que a linha preta é o melhor caso e a linha vermelha é o pior caso, qualquer outra forma que o vetor pode estar ordenado, vai ter um tempo entre esses dois, né? O tempo que vai ser consumido para organizar um vetor de tamanho 90, por exemplo, necessariamente vai ser maior do que o tempo para fazer o sorte do vetor 90 ordenado e menor que o tempo do 90 inversamente ordenado. Então sempre vai estar entre essas duas linhas aí, qualquer seja a ordenação dos vetores. Exato. Aí eu vou parar de compartilhar aqui, Pedro, ver se você pode compartilhar. Tá, beleza. Compartilhar aqui. É, aqui no compilador cruzado, né? Foi pedido para a gente testar esse Compiler Explorer, né? Para pegar o código de ordenamento em C, para ele compilar para assembly na primeira vez, no primeiro item pede só para compilar com o zero, né? Com a otimização a zero. E aí a gente compilamos aqui, deu esse código pequenininho aqui, que se você joga no HARS, ele não roda, né? Se a gente pega isso aqui e joga no HARS, ele não funciona. A gente consegue ver aqui claramente porque não tem um ponto data, né? Para explicar que isso aqui é data e não tem um ponto teste para mostrar que é o memória de instruções. E ele também tá uma ordem que não fica legal, né? Não funciona. Então, a gente só botou o ponto data, ponto teste e fez a modificação trazendo o main para cima, jogando o show também lá para baixo, que ele estava lá em cima, então ele já começava tentando dar show, que era mostrar, fazer imprimir antes de fazer qualquer coisa, então a gente botou aqui no final, aí ele roda legal, vou rodar aqui, ó, pum. Aí a gente consegue ver que ele tinha o vetor desordenado, né, que era o mesmo da questão anterior, que aqui tá horrível desse jeito aqui, mas é o mesmo vetor. E ele ordenou aqui bonitinho, na otimização a zero, ficou todo ordenado, e demorou estudo de instrução, deixa eu ver. Pum. É, 10 mil instruções, mais ou menos. Aí acho que tem só pedia para fazer isso, só pro A0, que a gente viu ali, teve que fazer poucas mudanças, foi até tranquilo. Já no item 2.3, ele já pede pra gente fazer isso com as outras duas otimizações, né? O3 e o AS. Aí aqui a gente já encontrou um pouco de problema, porque se a gente bota aqui para ele fazer a otimização A3, ele não bota o ponto data, ponto teste, né, ainda.
mas ele também inventou uns negócios que não existem aqui no RARS, né? Tipo, esse ponto 7 não existe no RARS. Esse lanchoro aqui, eu não faço nem ideia do que era para ele querer fazer. Eu tentei pesquisar um pouco e eu descobri que percebi aqui que o que ele queria com esse lanchoro era fazer um LA, deixa eu mostrar aqui. No A3 aqui, botamos aqui, né, o vetor.data, botamos ponto teste. E o que ele queria com esse lanchoro aí, ele era carregar no nem cadê onde? Ele nem fala onde. Mas ele queria pegar o endereço de onde está esse vetor, né? Esse vetor aqui, porque ele precisa saber o endereço. Então eu só mudei aqui para ser um load address A0, o endereço do vetor, né? Então agora a gente tem o endereço no A0. E aí eu tive que apagar isso aqui completamente e dar uma modificada. De novo, também tinha que mudar a ordem, né? Que também tava, ó, que o main tá no meio do programa e ele tentava começar imprimindo, então dava erro, né? Aí eu fui consertando a ordem, pegando primeiro o main, depois o show para mostrar o vetor desordenado, né? O vetor do jeito que ele bota aqui. E aí depois tem aqui no código que ele dá, tem o sort. E no próprio sort, se você ver aqui, cadê? Aqui. Ele dá o load word e ele já store word, ele já faz o swap no próprio sort. Então a parte aqui do swap acaba sendo inútil, porque ele já faz o swap no sort. Então, não sei se deve ter algum motivo, né? A otimização mais agressiva que tem, deve ter algum motivo para deixar mais rápido, fazer assim. Mas como eu não consegui fazer rodar, eu fui apagando as partes que não funcionavam. Então eu apaguei o swap aqui também. Ele tem aqui, ele fala o show, tem o show com loop 1 e if 1, ele repete. O Hearts também não deixa a gente repetir, não pode ter dois negócios com o mesmo label, né? Então eu apaguei aqui também. Aqui, ó, mais uma vez, um negócio repetido. E acabou que eu deixei um pouco mais, um tanto menor aqui, né? Esse código. Eu tive que mudar aqui o O3 e ficou um tanto menor. Eu só deixei o show aqui para mostrar o vetor desordenado e o sort para. Aqui, ó, toda vez que tinha um lanchoro, tinha aqueles lanchoro de vez em quando, sempre que ele precisava do endereço, né? Aí eu sempre só botei uns LA. Mas bem, fazer as modificações, aí ele rodava aqui, aí o O3 já deu uma diferencinha bem considerável, né? Já consegui fazer com só 2.000 instruções. Lembrando que o A0 fez em 10.000, aí o A3 fez uma otimização que, apesar de ser bem difícil de fazer funcionar, de consertar, ele ficou bem mais rápido. Desempenho bem mais rápido. Mesma coisa pro OS. O OS também tinha esses problemas do lanchoro, que a gente teve que. Deixa eu mostrar aqui. Se a gente botou OS, ele também tá fora de ordem, também sem ponto .data, ponto .text, com esses lanchoro aqui, ó, tudo que é canto. Mas esse aqui só substituir os lanchoro por. O main aqui, na verdade, eu não usei, porque não é uma função que a gente usa muitas vezes, né? A gente só vai fazer uma vez, então eu só fiz direto show, sort, swap e show de novo. E aí ele ficou rodando aqui, foi até mais fácil de modificar, rodando, ele tem uma quantidade de instrução meio bem melhor ainda que o sem otimização nenhuma, não tão boa quanto o O3, que é o mal otimizado, mas ele ficou bem menor em quantidade de instrução, que a gente vai mostrar, deixa eu mostrar aqui no. Bem, ele o roteiro pediu pra gente montar a tabela, né? Aqui. Ele pediu pra gente montar a tabela mostrando o total de instruções e o tamanho em bytes. Aí, para montar essa tabela, eu só rodei aqui, ó, o O0. A gente roda, tem quantidade de instruções aqui. Então a gente bota na tabela esse. Quantidade de instruções do O3. Eu já falei essas quantidades, né? Só mostrando de novo para todo mundo ver. E para pegar o tamanho em bytes do código, a gente vê aqui. Aqui está a memória de código, né? Esse aqui é o primeiro endereço do primeiro código, primeira instrução. E aqui está o último endereço, o último código. Então a gente pega a calculadora aqui. Esse endereço aqui é 4.000.
94.836, né? Tá certo? Então vai desse endereço até o primeiro, menos 4194.304. A gente tem esse tanto aqui mais 4, né? Porque cada um desses são 4, né? Então a gente tem que. A gente pegou aqui o endereço dessa, a gente não pegou as 4 dela, né? Então, isso aqui mais 4. Temos 536 bytes de código nessa aqui, que é. Essa é qual? Tá, o O0. O O0 tem 536. Cadê? A gente fez aqui o. 536 bytes, 10.000 instruções. Aqui de novo. Já o O3 temos 2.000 instruções e fazendo o cálculo aqui, é o mesmo cálculo, né? O endereço final, mais 4, menos o endereço inicial. E aí esse o cálculo deu só 236 bytes, então bem menos. E no OS, as 4.000 instruções e fazendo aqui o endereço menos aqui para ver o tamanho do código, deu 336 bytes. Para comparar isso, para a gente ter uma noção, a gente comparou com o sort, que eu não estou com ele aberto aqui, mas o sort já tinha dado aqueles 3.745 instruções, que a gente até viu no item 1.1, ou no primeiro item, e com 300 bytes. E aí com isso a gente consegue ver, tirar umas conclusões, né, das otimizações, para que usar e quais são melhores, né? Inclusive, se você quiser falar um pouco sobre as otimizações. Só reforçando. Tá me ouvindo, né? É, só reforçando aqui da tabela, a otimização 1 a 0, que eu já vou falar mais pra frente, é a mais básica, ela praticamente não, não faz otimizações, né? Cadê? Opa. Se você quiser compartilhar aí, é isso. Botei aqui, ó. De novo aqui, ó. A O zero praticamente não faz otimizações, então o número de instruções é gigantesco, né? Porque o número de instruções provavelmente no código-fonte estava assim também, estava alto. A O3, depois principalmente das modificações que o Pedro fez, gerou um número significativamente menor de instruções. E a OS, um pouquinho mais, mas ainda menor do que a O0. E se comparar com o Sort, né, que a gente usou como um programa ideal, né, ele ficou com um número intermediário de instruções, não é o que tem menos instruções, né, mas o desempenho dele, o funcionamento dele é perfeito, então é bem superior à das demais otimizações, né. O problema da O3, principalmente, porque ela é essa otimização mais agressiva, é que o código ele fica menor, mas ele vem com muito problema, né. Então, assim, você pega um código menor, mas você tem que ajeitar ele para ele funcionar, então às vezes não compensa, né? E aí, o item 2.4, que pede para a gente pesquisar e comparar as otimizações, é, elaborei algumas coisinhas para falar. O zero, igual eu falei, é a otimização que não otimiza, né? Ela não faz mudanças, não aplica otimizações no código, então o comportamento dele é igual ao do código fonte, né? E aí, por isso que o número de instruções é maior. E é bom porque, assim, como o código está praticamente igual, um Ctrl+C, Ctrl+V, né, fica mais fácil de depurar. E essa compilação, né, de uma linguagem para outra, ela é muito rápida, né? Então a compilação é a mais rápida é da O0, né? Aí tem a O1 que faz essas otimizações mais simples. Ela, por exemplo, ela tira código morto do código fonte, né? E manda para o código e gera um código sem essas linhas. Ela simplifica algumas expressões. E aí isso aí melhora levemente o desempenho, né? E o tempo de compilação também não é tão grande, né? Aí na O2, a otimização é um pouquinho mais sofisticada, né? Um pouquinho mais completa. E o tamanho do código também ele é menor, né? Se for comparar com a O0 e com a O1, a O2 tem um tamanho de código um pouco menor. E essa é a que gera otimizações mais equilibradas, então ela é muito aplicada, né? E da O3, que a gente estava comentando dos problemas dela, é que ela é uma otimização agressiva. Então, assim, o código gerado, ele tem alterações muito drásticas, né? Então, o funcionamento dele, às vezes, não tem a ver com o código-fonte, né?
E aí acaba gerando problemas que você não quer. E aí para fazer depuração é muito difícil e, e é muito mais trabalhoso, né? Você consertar o código do jeito que você quer que ele funcione. E aí, por último, a OS, esse tipo de otimização, é, a prioridade dela não é o desempenho, né? É mais a redução do tamanho do código em si, né? Então, igual ficou na tabela, ela ficou com bem poucas instruções, né? Depois das modificações foram feitas, claro. E o código foi executável, né? Então, o importante dela é isso. É reduzir o tamanho do código. O desempenho, óbvio que também melhora, né? Mas não faz mudanças tão drásticas igual a O3 que a gente citou antes. Aí, só para fazer uma observação aqui, que fala ali para que a O3 tem um maior tamanho de código, né? Apesar de que a gente não viu isso na nossa tabela. Só que acabou que a gente não viu isso na nossa tabela porque a gente teve, para fazer o código rodar, a gente tirou muito dele. A gente teve que descartar um pedaço muito grande do código. Acabou que ele ficou pequeno, É, que contrário disso aqui, mas se você ver lá o que eu mostrei do que o Compiler Explorer deu, o código estava muito grande. Só que eu tive que cortar ele, acabou que ele ficou menor, mas ele ainda continuou mais com maior desempenho. Só horrível justo. de se lidar. E aí. Ah, 3. Manda ver aí. Ah, é que na 3, vou compartilhar aqui, né? Ah, na 3, tá compartilhando? Tá. Na 3 ele pede pra. A gente vai mexer nas transformadas de Fourier, né? Fazer transformada discreta de Fourier. Então, o primeiro item ele pede pra gente fazer um procedimento que consegue dar o seno e cosseno de um ângulo em radianos. Isso aqui foi um pouco complicado. Deixa eu até ver se eu escrever um aqui. Aí a gente fez, em vez de usar essa expressão aqui, né? Como foi a dica que teve aqui, a gente simplificou para as expressões já direto. Ah, não, mas esse aqui ainda não chegou no seno e cosseno. Calma. Para fazer o seno e cosseno, fala para a gente usar o. Falou, cadê? Falou em algum lugar. Para a gente usar a série de Taylor, né? E a série de Taylor, normalmente até, inclusive, você pensa que só até um 8 fatorial é suficiente, mas testando o código, eu vi que para alguns números pequenos, tipo, você vai fazer um θ igual a um radianos, é tranquilo. Mas se você pega uns números maiores, tipo uns 6 radianos, essa aproximação ficou horrível, tá? Então a gente acabou tendo que usar até 16 fatorial, o que foi um meio problema aqui, porque a partir do 10 fatorial já não cabe mais nos inteiros. E depois do o float mesmo, o float também tem um problema muito grande que o float não tem uma precisão muito boa. Então o melhor pi que a gente consegue aqui era esse pi que termina com 3.1415927. E o pi na verdade era para ser mais tipo 14.15.9265. Aí esse aí pode parecer pequeno, mas ele vai se acumulando conforme a gente vai fazendo as operações. Inclusive, deixa eu rodar aqui, mostrar quantas instruções a gente faz. Olha, ele chega. Cadê? Aqui no. Tô rodando? Tô rodando o negócio. Ah, tá. O seno e cosseno ele pediu só para fazer aqui, né? E aí não tem como a gente testar. Aí por isso eu fiz um seno e cosseno com print, que aí tem interação com o usuário para a gente poder ver se funciona. Aí executando ele, botando um número que a gente sabe, o seno e cosseno, por exemplo, 3.pi, né? Vamos tentar um pi meio preciso, 927, né? Que é o pi mais preciso que o float permite, de 32 bits. A gente consegue aqui, beleza, fica legal, cosseno menos um e seno zero. Beleza, é o que a gente esperava. Só que a gente precisou de quanto. Só que se a gente pegar um valor um pouquinho diferente já, tipo um 3.14159.2, o valor de verdade, um valor um pouco mais próximo do valor real de π, 65 aqui, vezes 7, e a gente rodar. Não, tá, deu perto ainda. Escolhi mal, perdão. Vou botar um 3 ponto longe aqui. A gente vê que
já começou a dar um pouquinho de... Esse não é exatamente o valor que a gente esperaria, porque foram feitas aqui para fazer isso aqui, precisou de... Só de instrução? Vou tentar um 6. Para calcular aqui o cosseno sendo do 6, a gente precisou de 180. Eu tinha dado, era um monte. Problemas técnicos, calma aí, rapidinho. Tá, agora foi uma coisa. Para calcular o seno e cosseno desse trambolho aqui, eu precisei de 140 mil instruções. Então são bastante instruções. E acaba que esses erros de precisão do float vão se acumulando e acaba ficando um pouco longe. Esse número aqui eu não vou saber exatamente quanto era para ser, mas se pá, um número que eu saiba aqui seria um múltiplo de 2π, né? Então 14, 15, 9, 2, 65. Esse número aqui, ele é múltiplo de 2π. Então a gente sabe que o seno e cosseno dele vai ser o mesmo do seno e cosseno de 2π, que é o mesmo de zero. Então vai ser cosseno é para ser 1 e o seno é para ser zero. Só que se a gente roda aqui no programa, a gente vai... Tira os zeros, porque o zero acaba. Demorou um pouquinho. Aí, ó. Já foi longe, porque é um número muito, muito grande. Ele precisou de 1.402.000 instruções, então ele já começou a pegar um erro acumulado bem considerável. Para combater isso, eu até fiz algumas coisas que ajudaram até bastante, na verdade, melhoraram bem. E aí eu consegui ter um número já bem grande, assim, conseguindo estar perto do que eu queria. Eu queria 1 e 0 aqui, tá 1.03 menos 0. E ainda cheguei muito perto, fazendo alguns truques, tipo, normalizar o π, sempre para estar entre menos 2π e mais 2π, né? Mas essa foi a previsão que a gente conseguiu e a gente vai ver que vai dar uns problemas para calcular a DFT, na hora de calcular a DFT. Mas, né, o programa aí tá rodando. O programa de verdade, como foi pedido, né? Porque foi pedido só para escrever o procedimento que recebe em FA0 e retorna em FA0 e FA1. Aí esse é o programa que ele recebe em FA0 e vai devolver em FA0 e FA1 e ele não tem entrada nem mostra saídas, né? Aí eu tá mostrando aqui com esse print que eu botei também, a gente botou também no anexo para ser verificável, né? Para ficar mais fácil de conferir. Que aí tem um print, mas é para ser a mesma coisa, se eu não fiz nada errado. Mas beleza, calculamos seno e cosseno. Não está muito preciso, mas está bastante, assim, ainda um tanto que eu consegui. Aí no próximo 3.2 a gente já tem que fazer uma DFT. Para DFT a gente vai precisar usar esses senos e cossenos. Então por isso que era importante ter aquela precisão, que aqui vai piorar mais e acumular mais erros ainda. Aí para fazer DFT, em vez de usar essa equação chata, a gente seguiu a dica aqui, né, para fazer virar essas equações aqui. Para o x real, é só a somatória do, de cada elemento do vetor de entrada, do xn, vezes o cosseno do trem aqui, do menos 2π nk sobre n, nzão. E aí, para fazer esse código, eu fiz aqui, de novo, primeiro, esse 3.2, ele pede para fazer só o procedimento, né? Que você vai ter o endereço de A0, vai ter o endereço e vai colocar o xk em parte real em A1, no endereço A1 e a parte K, o xk, a parte imaginária, no endereço A2. Né? Então, de novo, aqui a gente não conseguiria testar porque a gente não tem um vetor, né? Então, aqui tá esse aí que não dá muito para testar, se a gente rodar ele não vai fazer nada. E, tipo, não tem essas coisas. Mas no próximo ele já vai dar um vetor pra gente, né? No 3.3. Então, vou falar dele juntos, porque eu acho que faz sentido. E aí já é aqui o DFT main, já com o vetor de entrada, né? Aí, no main aqui, eu só botei para ser essas coisas que ele pediu, né? Para o endereço de xn tá em A0,
endereço de xn está em A0, o endereço de x real ficar em A1, as coisas que o enunciado pediu para a gente ter. Aí a gente pula para DFT. Aqui tem aquele procedimento do seno e cosseno, que eu falei que a gente vai usar. Mas a gente vai pular direto para DFT com esses argumentos da função do jeito que foi pedido, né? Ai, perdão. Aqui no procedimento da TFT, depois do seno e cosseno, eu fiz algumas mudanças para eu não perder. Eu usei alguns registradores salvos, que apesar de normalmente falar para a função não usar, em função, como aqui no caso a gente só queria mostrar o DFT, eu não implementei para ser blocável, né? Não deixei modular. Mas para mudar para modular é trivial, é só primeiro para conseguir fazer o código funcionar aqui legal. Aí a gente faz aquilo, né? Implementa essa equação e para aquele vetor do 3.3, se a gente rodar aqui, a gente vai ver que. Desculpa, tava sujo aqui meu negócio. A gente vai ver aqui que deu o. Deu isso aqui, né? Esse resultado aí. Que nessa 3.3, o roteiro até que foi bonzinho e mostrou pra gente poder conferir que tá certo. Bateu aqui, legal. Esses 0.0 não tava, quando eu fiz o código, né? Não tava sendo exatamente muito preciso, né? Para aquelas problemas que eu falei do seno e cosseno. Não tava dando exatamente 0.0, né? Tava dando 0.003247, sei lá. Uns números assim. Aí na hora de imprimir eu dei uma ajeitadinha pra ficar bonitinho. Mas o certo mesmo se a gente fosse usar isso para alguma coisa era ter um procedimento seno e cosseno com uma precisão maior, usar os floats de 64 bits e tudo mais para ter uma precisão melhor, né? Mas como a gente só teve 2 semanas para fazer esse laboratório, não é como se tivesse tido tanto tempo assim também, né? Então a gente teve que fazer o que deu. Mas beleza, 3.3, fizemos aqui legal, funcionou, depois de algumas tentativas. E aí, pro 3.4, era só usar o cálculo. O 3.3 eu acho que ele nem pediu para você deixar, tipo, muito vago, né? Muito geral. Mas o 3.4, como o vetor é do mesmo tamanho, dá até para ser específico. Eu fiz questão de não usar um N restrito a 8 para tentar fazer o 3.5 também, né? Mas o 3.4 ainda dava para fazer com o mesmo, então foi bem tranquilo, foi só sair mudando, porque o 3.4 ele dá alguns sinais, né? Foi só sair mudando aqui o sinal de entrada e pedir para ele calcular, né? Então na 3.4 aqui pro X1, o que a gente fez foi só pegar esse vetor que ele pediu e usar o programa DFT-main. Programa, não é esse, programa DFT-main. Para eu não salvar em cima, né, eu fiz um outro Na aqui, verdade, ó. deve ter o X1, exato. É isso aí. Aí eu só salvei um novo. Então todos os programas vão estar na pasta, né? Aí aqui a gente só mudou o vetor de entrada e calculamos aqui, pay. Agora com esse vetor de entrada 10000, deu essa resposta, que é um pouco fácil de ver que dá, porque isso aqui é o cosseno seno de zero, né? Porque o x0 vai ser sempre zero, então vai ser sempre zero vezes alguma coisa. Então era pra dar isso aqui mesmo? Eu acho que era. Não era pra dar zero tudo isso aqui, não? Ah, não, não, tá certo. É porque o xn é o que multiplica o cosseno de zero, que é o seno e o cosseno de zero, que é 1 e 0. E aí todos os outros somariam a isso, né? Só que como são todos zero, não soma nada, então todos acabam sendo só esse aí. Bem, funcionou aqui. De novo, esse aqui dava o valor exato, porque ele tava bonitinho. Então esse eu gostei muito do X1. Muito legal essa escolha. Pro X2, a gente só mudou, né,
o vetor de entrada, para esse vetor de entrada aqui. Então a gente pegou aqui, botou no x2, mudou o vetor de entrada para ser esse novo, rodamos aqui, pá, e deu esses valores. De novo, a precisão não estava perfeita, tipo, não dá 4.0, dá 4.0003, mas aí eu formatei para ficar bonitinho. E se quiser desformatar é bem fácil, tá lá no print. Dá para você mexer. E inclusive o último, esse aqui bateu também com o que a gente esperava. Na verdade eu não sei o que a gente esperava, mas deu isso aqui, eu tenho fé que tá certo. A gente tinha conferido depois, né? Eu acho que tava certo todos. E aí pro X3 era parecido com o X2, só que mudando um pouquinho a ordem. Ah, inclusive o resultado aqui do X3 deu parecido. Esse aqui é o X2, esse aqui é o X3, só que aí ficou nos imaginários, né? É, formatação, aqui eu botei, tá, sempre imprimiu mais, né? E eu não corrigi para fazer isso aqui, porque também tipo, acho que é preciosismo, né? Tá, a gente consegue entender isso aqui. Mas se não conseguir, eu inclusive acho que na verdade para ler os dados, se a gente fosse ler isso aqui do jeito que é imprimido, eu acho que fica até mais fácil assim, não mudar o menos para o mais para menos. Mas bem, tá aqui, coisa fácil de mudar também, se for só para mudar. E também não estava exatamente dando perfeito, né? Tava 0.00 alguma coisa. E isso a gente viu esse problema bastante aqui no X4, que no X4 a gente não vai ter esses resultados inteiros. A gente vai ter uns resultados um pouco quebrados. E aí mostra aqui, ó. Esse aqui era para ser 1. A gente não conseguiu um perfeito, foi 1.000001. E aqui era para ser menos 2.41. Era para ser um número bem próximo disso aqui, na verdade, mas também não tá exato não, deve ter algum erro aqui em alguma dessas casas. Ui não, ui tá certo. Aí, como essa tinha uns números pequenos, tipo esse aqui, o 0.41 é para dar também. Os números não tão tão longe, uns que estão piores assim, é tipo esse aqui que era para ser um zero, acabou sendo 0.032. Esse é acho que é o pior erro que a gente tem aqui. Mas dá para ver que é o acúmulo do erro, né, do seno, jamais para as coisas. Foi o que deu para fazer aqui no tempo. Se fosse para fazer, para implementar isso em alguma coisa, a gente teria um pouco mais de capricho, um pouco mais de tempo para fazer. Mas bateu aqui os resultados, você dá uma consertada aqui nesses dados, a gente até no Photoshop a gente deu uma tirar um pouquinho os erros, né? Porque olhando assim você dá para ter uma ideia do que é o erro. A gente tirou o erro, era para ser assim, ó. Era para ser 4 com 0, 1 com 2, esse que era 0 com 0. Deu. Às vezes esse aqui parece que o erro é grande, né? Mas não é, tipo, vezes 10 a menos 4. Então isso aqui é 0.0000195. Então, esse aqui é menos 5. Então, isso aqui tá bem próximo, sabe? Do que é pra ser. E, tá, beleza. Esses são os FX. E aí pro o 3.5, o N fica mudando. E aí pro N mudar, era fazer a mesma coisa. Inclusive, não tem muita coisa que a gente precisava mudar aqui no código. Só que começa a ficar muito, muito ruim. Tipo, pro N44, os valores de seno que o seno cospe sai muito ruim. Então, tipo, a saída não ajuda a gente. A gente não vai ver o que a gente quer ver, né? Porque os números vão estar bem longe. E aí não deu tempo. A gente ia precisar aumentar a precisão desses senos da função seno cosseno. E eu acho que talvez daqui também, porque aqui eu implementei usando o pi. Mesmo aqui a gente usa pi como um número, que é aquele que eu expliquei no começo, que é 3.1415927 aqui. E esse aqui já é um erro aqui na oitava casa decimal, que acumula e acaba vindo para terceira casa decimal, quarta casa decimal bem rápido até. Então a gente acabou que não deu tempo de fazer esse 3.5 porque a gente precisava de uma precisão maior. Aí eu acho que não fazia muito sentido
a gente fazer isso aqui, já que a gente vai considerar o cálculo P a análise do desempenho de um programa que não dá um resultado certo, então não faz sentido a gente olhar, analisar esse desempenho. E então foi isso. A gente acabou parando aqui. E aí no final, né, as conclusões. Se você quiser voltar aqui e começar as conclusões pra gente, É, Matheus. da... Claro, Pedro. Da questão 1, a conclusão mais clara que ficou foi a do fator que mais influenciou no programa Sorte, né? Que o programa, mesmo com a mesma quantidade de vetores, né? Mesmo um vetor com a mesma quantidade de elementos, o que mais influenciou, na verdade, no desempenho do programa, ou seja, na quantidade de instruções que ele executou e no tempo, foi, na verdade, a organização dos elementos dentro desse vetor, né? Então, um vetor com 10 elementos que estão todos ordenados, o programa executa isso bem mais rápido do que um vetor com 10 elementos todos desordenados, inversamente ordenados, né? Então a gente viu que, na verdade, a ordenação dos elementos influenciou muito mais do que o tamanho do vetor em si, né? E na questão 2, a gente estava usando as diretrizes de otimização, né? E a gente viu que é, algumas diretrizes não foram muito úteis para nós, né? Elas acabaram gerando mais trabalho. Igual a 3, né? Falando certo agora, ela gerou um código muito grande que ele foi reduzido para ficar pequeno só para funcionar. Porque o código grande que a O3 visava desempenho acabou não gerando nenhum desempenho. Então a gente teve que reduzir o código para ele poder funcionar. E acabou que deu mais trabalho reduzir o código do que seria melhor ter usado uma outra otimização, né? E aí a gente vê essas diferenças de, do funcionamento das otimizações e o tamanho do código que ela gerava e o trabalho que cada código gerado dava para a gente para poder transformar em um código executável, né? E também essa nas otimizações, uma coisa que eu tirei é que eu pessoalmente eu gostei dessa OS, porque ela fez um trabalho bom. Ela o principal função dela, né, como o meu amigo Matheus aqui explicou, era reduzir o tamanho do código, né? Que ela fez, tal, mas eu não esperava que conseguindo reduzir esse tamanho de código, ela ia reduzir, ia melhorar mesmo o desempenho. Eu achei que não ia mudar muito o desempenho, eu achei que ia melhorar pouca coisa. Eu achei que foi até bem satisfatório, ficou até bem perto do sorte do que o Lamar que fez, que eu acho que seria um bom comparativo, né? E ficou um desempenho legal, então eu gostei bastante. E em compensação, nós odiamos a O3. Por favor, não passe a O3 mais. Ela não é legal. E como ela tá querendo o desempenho máximo possível, né? Ela, além de criar umas instruções que a gente não existe no RARS, ela também deixa muito impossível de debugar, assim, depurar lá e tentar entender o que ele tá querendo fazer. É muito confuso. Então, assim, talvez tenha casos de aplicações que vale a pena, né? Mas eu acho que a maioria, um código você vai ter que olhar pelo menos uma vez, pelo menos uma segunda vez no código que você escreveu, né? Então é bom você conseguir entender o código. E a conclusão aqui final é a precisão do float de 32 bits é insuficiente. E isso eu não esperava, né? Porque quando a gente aprende o float, a gente vê que ele é uma solução muito legal, muito legal, assim, pro que a gente está acostumado dos inteiros, porque você começa a conseguir representar números muito pequenos e muito grandes. Só que é um pouco muito desproporcional, porque o número grande que ele consegue representar é muito imenso. Tipo, você consegue representar a quantidade de átomos na Terra com float. É tipo, consegue botar lá tipo, 10 a 40, sei lá, é um número bem grande que o float consegue representar. Mas a precisão, eu achei que pecou muito, porque para esse negócio da TFT mesmo, da DFT, foi horrível. Para o seno e cosseno, tipo, foi horrível. O pi, eu precisava de pelo menos mais umas 10 precisões ali de caso decimal para ficar ok. Só ter precisão de 8 casos decimais, no pi que só tem que é 3, é um valor, é um número pequeno, porque números maiores começa a ficar mais difícil ter precisão, né? Mas é 3, alguma coisa, e só consegue ter 8 casos, acabou sendo muito pouco, muito pouco. E, e aí a gente ia precisar fazer com 64 bits, que não fizemos ainda. Mas acho que foram essas conclusões do trabalho.
no todo foi a gente conseguiu aprender bastante aqui, suar bastante. E tem alguma observação aí, Matheus? Não, acho que é isso. Já dá para encerrar aí a apresentação. É isso, né? Que pede. Termina aqui os pedidos. A gente vai ter um roteiro. No final do roteiro, o URL desse vídeo que a gente vai botar no YouTube, sem cortes. Então, desculpa se tá meio maçante o vídeo. E é isso. Obrigado. É isso, obrigado. Como é que eu paro de gravar? Parar a gravação. Parar.